Para você que quer fazer um investimento com segurança e por um curto ou médio prazo, você precisa conhecer o CDB e a LCI. São duas opções muito boas para esse tipo de objetivo e hoje eu vou te explicar o que elas são e quais as diferenças entre elas. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esses dois tipos de investimentos que existem na renda fixa, que são muito interessantes quando você pensa em investir para daqui um ano e meio, até 3 anos ali que a gente considera um médio prazo, tá? Então eu vou te mostrar o que é cada um desse tipo de investimento, né? Te explicar o conceito, como que você faz e assim por diante, e também as diferenças que existem entre eles para que você possa escolher o melhor para você. Porque às vezes a gente vai investir, a gente sempre quer o melhor no sentido de ganhar mais, né? Eu sempre quero ganhar mais dinheiro, mas na verdade eu preciso entender qual que é o melhor para o meu objetivo. E esses dois aqui são da renda fixa e muito ideal para esse prazo que eu falei. Então vem comigo que eu vou te explicar e você vai sair sabendo a diferença aqui desse vídeo, beleza? Antes de eu continuar, já deixa o like aí, se inscreve no canal, senta o dedo no like, pessoal, ativa o sininho também, tá? Isso é importante para mim, ajuda o canal a chegar a mais pessoas. A gente está numa jornada aí de levar conhecimento, educação financeira, né? Finanças e investimentos ao máximo de pessoas que estão dispostas a aprender. E você fazendo isso, né? Se inscrevendo, deixando um like, compartilhando esse vídeo com algum amigo, alguma amiga, algum parente, olha ele aí pra você entender a diferença e investir. Você vai me ajudar muito, tá? E vai se ajudar também, e vai ajudar quem tá precisando de conhecimento também. Me segue lá no Instagram também, tá passando aí na tela, é Felipe Gazeta sem ponto, sem nada, tá? Tem outros conteúdos lá mais dinâmicos, do dia a dia, notícias, etc, assim por diante. Vai valer a pena você me seguir lá também. Sem enrolação, vamos pro vídeo, tá? O que a gente precisa entender primeiro? Vamos entender o que é cada um dos dois tipos de investimento. Quando eu olho para o lado do CDB, eu tenho um certificado de depósito bancário. Isso significa que é um título emitido por um banco que está captando o dinheiro do investidor. Ou seja, do outro lado, né, eu que estou investindo, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco e ele me promete devolver numa determinada data e pagando uns juros por isso. Obviamente que eu não vou dar meu dinheiro de graça assim para o banco, né? Quer dizer, você até faz isso quando você deixa na conta corrente, mas nesse investimento você vai pedir algo em troca. Então o que você precisa entender é que dentro da renda fixa sempre vai ter aquelas características que você já sabe. Eu sei quanto que eu vou ganhar, eu sei quando que vence e eu estou emprestando dinheiro para alguém. No caso do CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Existem várias opções da renda fixa, tá? Mas o CDB é uma das mais comuns e mais vistas porque ele tem muitas opções, tá? Então quando você vai investir num CDB, você pode achar de diversos prazos, diversos tipos de rentabilidade. Você pode achar um CDB que paga 10% ao ano, que é uma rentabilidade pré-fixada. Você pode achar um CDB que paga 100% do CDI, que é uma rentabilidade pós-fixada, ou seja, que vai acontecer ainda. E você pode até achar um CDB que paga a inflação mais 5%, que é uma rentabilidade híbrida que a gente chama, né? Então, você pode achar de diversos tipos. Você pode achar CDB que você pode mexer a qualquer momento, que ele vai vencer daqui 5 anos e assim por diante, tá? Só tô falando para você que tem diversos tipos, mas basicamente o que você precisa entender é: estou emprestando meu dinheiro para o banco. E aí, qual eu vou escolher depende muito, né, do meu objetivo e do prazo também. Por outro lado, a gente tem a LCI, tá? Que também existe a LCA, são muito parecidos aqui, vou explicar para vocês, que são as letras de crédito, tá? LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Também são títulos de renda fixa e também são emitidos por bancos, tá, pessoal? É muito parecido com o CDB. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que tanto a letra de crédito imobiliário quanto o agronegócio, eles têm um lastro por estar relacionado ao mercado imobiliário aqui e ao mercado do agronegócio ali. Então, por ter essa operação, né, que o banco vai deixar como lastro naquele título, ele muda um pouquinho algumas características, mas para você até não se confundir, você como investidor não muda muita coisa, você também está emprestando o seu dinheiro para o banco, só que aqui você tem um outro tipo de título, com prazos diferentes, com taxas diferentes e assim por diante. Dentro da LCI ou LCA, você também vai encontrar os tipos de taxa que eu falei, pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada e pode ser híbrida, você vai encontrar diversos prazos e assim por diante, tá? É bem parecido os dois tipos, porque ambos são emitidos pelos bancos e você está emprestando o seu dinheiro ali. Antes da gente falar um pouco sobre as diferenças, né, principais, tem que ficar claro que é o seguinte: você está emprestando dinheiro para o banco, então na sua cabeça você já vai começar a pensar assim: se o banco não me pagar, e se ele me der uma calote, e se ele não honrar? Então você tem um risco aqui de o banco não te pagar. Obviamente que esses títulos têm uma segurança maior por ser de renda fixa, e além disso, aqui que está a sacada, pessoal. Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu deixo meu dinheiro lá no Itaú, porque o Itaú é grandão, eu não tenho que me preocupar com isso, eu deixo meu dinheiro no Bradesco, tal. Mas ó, coloca na sua cabeça aí, tanto o CDB quanto a LCI, eles são cobertos por um fundo garantidor de crédito que é o FGC,
que é um fundo que resguarda até R$250 mil caso o banco que você colocou a grana ali venha a falir. Então você não precisa se preocupar até R$250 mil, por quê? Porque independente se você for num banco digital ou um outro banco tradicional, qualquer CDB e qualquer LCI tem essa cobertura do FGC. Então você vai estar resguardado ali. Eu coloquei no CDB do Banco Inter faliu. Esse fundo vai te resguardar até 250 mil, tá? Por CPF e por instituição. Então só para ficar claro que ambos, né, empresta dinheiro para o banco, eu tenho essa cobertura, então eu tenho um risco bem pequeno aqui. Falando um pouco das diferenças aqui, a gente tem uma principal, que é o fator que vai levar em consideração, que você tem que levar em consideração para escolher uma ou outra, tá? Qual que é? O CDB, você paga imposto sobre o rendimento que você tem. Na LCI ou na LCA, você não paga imposto sobre o rendimento para você, pessoa física. Aí você fala assim, mas é óbvio que se eu não pago imposto, é ali que eu vou escolher. Se eu não pago imposto, é muito melhor. É mais ou menos nesse caminho, mas eu vou te falar uma outra diferença que tem também. Então, entende que na LCI e LCA, eu não pago imposto sobre o rendimento. E no CDB, eu sempre vou pagar imposto, tá? Aí eu posso diminuir o imposto com o prazo, a gente já vai falar, mas a ideia é que sempre tem imposto aqui e no outro não tem para pessoa física. Junto com isso, né, ou melhor, até por conta de não ter imposto, qual que é a outra diferença que a gente tem? Que na LCI ou na LCA, você vai ter sempre uma carência mínima de 90 dias. O que que significa? Que se você coloca o seu dinheiro numa LCI, pode ter diversas, mas o mínimo de carência que você vai ter que ter é 90 dias. 90 dias sem conseguir mexer no dinheiro que você colocou lá. Então, é um primeiro ponto interessante para você analisar no sentido assim, se for uma grana que eu preciso estar mexendo toda hora, que tem que ficar disponível para mim, eu nunca vou poder escolher uma LCI, porque não existe uma LCI de liquidez diária, que é você poder mexer a qualquer momento do dinheiro. Já no CDB, existe CDB de liquidez diária. Também vai existir CDB com carência de 1 ano, 2 anos que você não pode mexer, mas dentre todos que existem, você vai achar uma opção de liquidez diária. E na LCI ou na LCA você não encontra isso. Então aqui está um ponto muito importante para você prestar atenção. Ali não tem imposto, então sempre vou lá. Depende, porque pode ser que você ache uma LCI que tem uma carência de 90 dias, ou pode ser de 180, ou pode ser 360, ou pode ser de 2 anos. Então tem que ficar de olho na carência, que é quanto que eu posso, né? Quando que eu posso mexer nessa grana, ou quanto de tempo eu tenho que esperar antes de ir lá e mexer nela. Então aqui está a diferença principal, tá? Por outro lado, eu tenho um CDB que eu vou achar de liquidez diária, mas eu pago imposto, e aqui eu não vou ter liquidez diária sempre, tá, pessoal? A carência mínima vai ser 90 dias. Pode ser mais que isso, mas o mínimo é 90 dias. Então, para ajudar vocês, eu quero que vocês pensem o seguinte, quando vocês forem escolher isso daqui, você vai ter que partir sempre do porquê que você está investindo. Se for para reserva de emergência, se for para dinheiro que você vai tirar antes de 90 dias, não tem como, vai ter que ser CDB. Agora, se você pode deixar o dinheiro por mais de 90 dias preso, ou no mínimo 90 dias, a LCI e o LCA passa a ser uma opção importante e eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Porque geralmente você olha CDB e o mais comum que você acha é um CDB que paga 100% do CDI. Aí você fala, legal, 100% do CDI ou mais, tô dentro. Aí você vai achar uma LCI de 90% do CDI. E você olha para isso e você fala assim, não, o CDB paga mais, eu vou ficar com o CDB. Só que aí que está o pulo do gato, porque você não considerou a cobrança de imposto de renda. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou te mostrar como que é o imposto de renda no CDB, tá? Tá aparecendo na tela aí uma tabela regressiva. O que isso significa? Que o prazo de aplicação em relação ao resgate, ou seja, você aplica hoje, dependendo de quando você vai resgatar, você paga imposto maior ou menor. Então você vê a tabela aí que, se eu coloco hoje e mexo no dinheiro até 180 dias, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda. Tá? Se eu passar de 180 a 360, eu pago 20%, depois eu pago 17% e o mínimo eu pago 15% se eu resgatar o dinheiro depois de 2 anos. Isso não muda, para qualquer CDB que você entrar, é essa tabela aí. Então, a gente tem que ter na cabeça que o mínimo de imposto que eu pago num CDB é 15% ao ano. Guarda esse dado aí. Quando eu olho para LCI ou para LCA, eu não tenho imposto cobrado. Logo, o que eu estou olhando ali no título é o que vai ficar de fato líquido para mim. Então, quando eu pego esse exemplo aqui, para ficar claro para vocês, um CDB que paga 100% e uma LCI que paga 90%, o que eu tenho que comparar? A LCI já vai ser 90% do CDI líquido. Quando eu olho para um CDB que me paga 100% do CDI, o que eu tenho que ter na cabeça? Que dessa rentabilidade bruta, que é 100%, no mínimo
no mínimo eu vou pagar 15% de imposto sobre isso. Eu posso até pagar mais, mas no mínimo, se eu mexer depois de 2 anos, eu pago 15%. Logo, se eu pego 100% do CDI e tiro 15% de imposto, vai me sobrar 85% de CDI líquido. E eu tenho em contrapartida uma LCI que me paga 90% do CDI e já é líquido. Pegou essa diferença? Então você sempre tem que analisar isso daqui. Você sempre tem que ver. Porque nesse exemplo aqui, uma LCI de 90%, né, do CDI ganha disparada de um CDB que paga 100% do CDI. Então você sempre, quando você for comparar esses dois investimentos, você tem que calcular o imposto de renda. Porque vai depender. Eu ainda estou considerando o mínimo de imposto. Mas já pensou se você tivesse que pagar 20% de imposto? Ia sobrar só 80% do CDI aqui para você no CDB. E ficou uma sopa de letrinha? Ficou, mas você assistiu o vídeo até agora, já sabe que CDB o que é e tudo mais, tá? Mas é isso que eu quero que você entenda. Então, sempre que você for comparar, você tem que calcular esse imposto que você vai ter no CDB. Você não pode olhar, um CDB que paga 110% de CDI e eu tenho uma LCI que paga 95%. O CDB paga mais. Você não considerou imposto e aí você pode fazer uma má escolha. Para resumir um pouco para vocês, eu só quero que vocês entendam que primeiro você define o prazo do investimento. Por quê? Porque se for reserva de emergência, esquece, é CDB. Porque se você precisar do dinheiro antes de 90 dias, é CDB. Agora, preciso do dinheiro para daqui 6 meses. Opa, deixa eu pegar uma LCI de 6 meses de carência, ver quanto o máximo que eu acho de rentabilidade dela. E aí eu comparo com o CDB de 6 meses. Só que aí eu pego a rentabilidade do CDB e desconto o imposto. E aí você já sabe a tabela agora, você vai ver quanto de imposto você vai pagar daqui 6 meses, descontou o imposto, opa, a LCI está na frente. Ou pro CDB tá na frente, tá? Eu vou dar um spoiler para vocês que geralmente a LCI leva vantagem em relação ao CDB, tá? Em muitos casos. São raras as exceções que você tem um CDB que ganha de uma LCI. Então, olha com cuidado, por isso a importância de ter conta em vários bancos, tá? Principalmente nos bancos que você vai achar esses investimentos, né? Ou em corretoras também, tem vários para você ver as opções que você tem. Porque você vai definir o seu prazo e aí você vai procurar ou um CDB ou uma LCI naquele prazo máximo de carência, respeitando isso aí, e aí o que ganhar você leva, tá? Mas agora você vai considerar o imposto de renda, porque isso vai dar um ganho muito legal para você e você vai ver como você vai aumentar o rendimento desses investimentos mais simples, mais seguros, porque ambos têm o mesmo risco, mas você pode ter um pouquinho a mais de rentabilidade na LCI, se eu considerar já ela líquida, né? Considerando o imposto aqui no CDB. Não tem muito segredo, agora é só você procurar aí no seu banco, na sua corretora, e toda vez que for fazer um investimento agora, pode ficar mais de 90 dias, olha as opções de LCI e LCA, porque vai te dar uma vantagem muito grande, tá? Comenta aqui em que banco que você usa, que corretora que você usa, se tem essas LCI e essa LCA, ou se você está preso no CDB ainda. Se ficou com dúvida, deixa aí, é sempre importante, né, vocês deixarem as dúvidas para eu responder todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e segue no Instagram também. Vou ficando por aqui e até a próxima.